E em meio a esse conflito interno, do qual nós vivemos, que Paulo está aqui tratando, de abrirmos mão, muitas vezes, daquilo que nos dá prazer, ou que consideramos justos, com o fim de manifestarmos os valores do reino de Deus e os seus princípios, nós nos encontramos também em meio a um conflito que é externo, está fora de nós, mas que influencia grandemente as nossas escolhas no dia a dia. Eu falo do conflito entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Ou poderíamos dizer, né, o conflito entre o reino da luz e o reino das trevas. Este é o nosso segundo ponto, né? Nós em meio ao conflito do reino de Deus e do reino de Satanás. Satanás, ou Satã, é uma palavra transliterada do hebraico. Isso significa que ela não é traduzida. Ela significa, na verdade, adversário. A sua tradução seria esta, né? Este foi o nome dado para um anjo, um ser espiritual de luz, que desejou ser adorado, né, como Deus. E ele se colocou na história como um adversário de Deus no mundo dos homens. Por isso, hoje é conhecido como Satanás, que significa adversário. Alguns teólogos não acreditam na existência de Satanás. É verdade. Eles compreendem a figura deste personagem bíblico como um ser que representa uma força contrária ao bem, uma força contrária ao poder de Deus, mas não um ser pessoal, um ser, né, como pessoa, apenas uma expressão de uma força existente dentro de cada um de nós, que nos empurra para o caminho do mal. Contudo, eu quero deixar aqui bem claro para todos, a Bíblia trata claramente Satanás como um ser pessoal, sim, como um ser que existe, um ser espiritual, mas real, capaz de nos influenciar para o mal. Há diversos textos na Bíblia que vai falar deste ser de uma forma pessoal. Nós não vamos ler, mas você talvez se lembre do momento que o próprio Jesus tem diálogo com este ser. Ele foi tentado por este ser. No Novo Testamento, este adversário, Satanás, recebe um novo tratamento. Ele é chamado de diabo, no grego, diabolos, que significa popularmente como acusador, caluniador. E nós hoje usamos essas duas formas para chamar ou para identificar este adversário hoje de Deus, este acusador dos homens também diante de Deus. Portanto, eu posso afirmar sem dúvida que existe um reino de luz, o reino de Deus, e existe um reino de trevas, o reino de Satanás. Só lembro a vocês, como disse no início, esses reinos não são equivalentes. Estes dois reinos estão em conflito e influenciam grandemente o nosso mundo, a nossa existência como seres humanos. Existem também na Bíblia muitos textos, né, que mostram a interferência destes dois reinos em nosso mundo. Eu vou me deter somente na experiência vivida pelo apóstolo Pedro. Entre tantos textos, eu escolhi este, quando ele e os demais discípulos foram questionados por Jesus com relação a quem eles pensavam ser ele, Jesus. Então eu vou ler juntamente aqui com vocês, Mateus capítulo 16, o verso 13 até o verso 17. Depois eu vou ler do verso 20 ao 23, tá? Então diz assim:
Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pedro teve aqui uma revelação da parte de Deus Pai. Prossigamos. A partir do verso 20. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém? Agora, Pedro foi inspirado por Satanás. Eu não vou me deter no contexto em que Pedro viveu esta experiência. Apenas eu quero mostrar que nós podemos, como Pedro, sermos fortemente influenciados pelo Espírito de Deus, nos levando a cogitarmos das coisas de Deus e de seu reino, conforme nós lemos no verso 17. E da mesma forma podemos, assim como Pedro, sermos fortemente influenciados por Satanás e seus anjos, demoníacos, nos levando a cogitarmos das coisas deste mundo terreno, que hoje está sob o domínio do reino das trevas, conforme nós lemos no Salmos. Muitas pessoas chamam suas loucuras psicóticas de manifestações espirituais. Há muitas manifestações espirituais nas igrejas que não passam de loucuras psicóticas. Há, sem dúvida, em nosso mundo, por conta do pecado, muitas doenças mentais que levam o ser humano a ter visões, ouvir vozes e criar realidades paralelas não existentes, como se fossem reais. E essas pessoas acreditam profundamente naquilo que as suas mentes produzem e acabam influenciando muitas outras pessoas. São diversas essas enfermidades. Por exemplo, esquizofrenia, mitomania, transtorno do devaneio excessivo. Hoje, cada vez mais tem surgido mais nomes a estas coisas todas. Para vocês terem uma noção, 23 milhões de pessoas sofrem de esquizofrenia no mundo. Essas são as pessoas que foram descobertas. Existem outros transtornos psicóticos também, Depressão, transtorno bipolar e muitos outros. Todas estas coisas precisam de tratamento médico, psiquiátrico. Precisam ser tratados com seriedade. E Deus deu aos homens sabedoria para tratar destas questões. Mas isso eu quero dizer a você que o mundo espiritual é uma realidade. O fato de existir essas doenças não significa que anjos, demônios não existam. Eles existem,
E é uma realidade. E eu acredito na interferência do mundo espiritual em nosso mundo físico. Eu acredito na existência de demônios, assim como eu acredito na existência de Deus e de seus anjos. Eu acredito porque as minhas experiências pessoais me comprovam essa verdade. Contudo, mais do que as minhas experiências pessoais, uma vez que elas não servem nada como base para o ensino, para a pregação da palavra de Deus. As minhas experiências não podem ser usadas para que eu venha ensiná-los ou transmitir a você conceitos doutrinários. Não. Ela é minha, pessoal. Mas, quando eu coloco as minhas experiências à luz da palavra de Deus, eu encontro na palavra de Deus base para aquilo que eu vivi como experiências. Eu já entrei em ambientes e senti a presença de demônios. Até mesmo o cheiro e a presença de demônios. Já me deparei com pessoas possessas por demônios. Já vivi também pessoalmente a experiência de sair do corpo por 2 vezes. Eu já ouvi a voz de Deus de uma forma audível e inigualável, falando comigo. Mas eu não baseio, como eu disse, a minha fé nas minhas experiências pessoais. Eu baseio a minha fé na palavra de Deus. Na Bíblia, onde eu encontro base para avaliar minhas experiências pessoais. E é por isso que eu não posso pregar, como muitos fazem por aí, baseado nas suas experiências. E segundo a Bíblia, nós nos encontramos então em meio a este conflito destes reinos espirituais, presente em nosso mundo, em nossa realidade física. Veja só as palavras de Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não te esquece, essa epístola foi escrita pelo meu irmão de Jesus. Ele está tratando dessa figura como um ser pessoal do qual nós precisamos resistir. Como resistimos ao diabo? Submetendo-nos a Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, isto é, não cedam ao diabo, vivam submissos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Se nós nos concentrarmos nas coisas de Deus, nós acabamos vencendo o diabo. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós colocamos Satanás e seu reino para trás. A influência de Satanás sobre nós, ela é anulada quando nós focamos nossos olhos em Jesus e em seu reino. Quando nossas escolhas são feitas baseadas nos princípios e valores do reino de Deus. Quando eu escolho pelos princípios e valores do reino de Deus, eu manifesto o reino de Deus, estou sendo submisso ao Senhor meu Deus, e ao mesmo tempo estou fazendo com que o diabo seja cada vez mais destronizado neste mundo. Amém? Então nós resistimos ao diabo quando nós paramos de dar atenção a ele. E nos voltamos a Deus. Agora preste atenção, não é só parar de dar atenção ao diabo. Ah, eu não ligo para o diabo, não estou nem aí para o diabo, estou pronto, estou resolvido. Não, é preciso submeter-se a Deus. As duas coisas devem ser praticadas, devem ser feitas. O que eu estou dizendo é que nós não temos que procurar o diabo. Tem gente que gosta de procurar o diabo.
Quer saber o nome dele, onde ele mora, como que ele faz. Nós não temos que ficar procurando o diabo. Ficar fazendo mapa espiritual de nossas vidas. De nossa cidade. Eu vou evangelizar lá a cidade, eu preciso fazer um mapa espiritual daquela cidade. Se eu não destronizar lá o diabo, os espíritos, não tem evangelização lá. Essas coisas são o diabo que vende para a gente ficar preocupado com o diabo, em vez de amar, em vez de servir, em vez de abraçar as pessoas. Aí a gente está preocupado em guerrear e gasta horas e tempo com isso. Essas coisas não são de Deus. Alguém aqui, por exemplo, pode me citar algum texto onde Jesus fez mapeamento espiritual? Espera aí, eu vou entrar em Jerusalém, eu preciso saber aonde o Satanás estabeleceu a casa dele aqui. Já viu Jesus fazer isso? Já viu os apóstolos? Agora a gente quer seguir doutrinas que o diabo está vendendo aí nas igrejas. Buscando maldição hereditária. Para pedirmos perdão. Afinal de contas, minha avó, ela era mãe de um terreiro, meu avô não sei das contas, e eu preciso quebrar essas maldições. Inventários de pecado. Agora você faz inventários dos pecados cometidos. Por nós e pelos familiares. Loucuras. Nós não temos que procurar as trevas em nós. Pois ao fazermos isso, nós estamos dando o quê? As costas para a luz. Aí você vai focar onde? No diabo, no que ele quer. Nossa, minha vida, né? Papai e mamãe me passou lá no terreiro. Agora a minha vida vai ser, nossa, só maldição, só praga, só coisa ruim. E você está olhando para as trevas. Para de olhar para as trevas, olha para a luz. E quando você vai olhando para Deus e para a luz, as trevas ficam aonde? Para trás. E você caminha em vitória, porque você está olhando para a luz. Você caminha na graça de Deus. A palavra de Deus diz que não há mais condenação para aqueles que estão nele. Não há condenação, meu irmão. Não tem que negócio de pecado que o pai fez, que a mãe fez, que o tio, que você fez. Você aceitou Cristo, todos os seus pecados foram pagos. Toda a maldição que estava sobre ti acabou, cessou. Você é nova criatura. Todas as coisas velhas deixaram de existir, amém? Quando você duvidar dessa verdade, aí eu digo então para você, faça como Jesus falou para Pedro, porque são setas do diabo querendo minar a sua fé. Faça como Jesus, levanta e diga, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Jesus te justificou, não há mais nada que te condene. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O seu nome está no livro da vida. Não tem homem, não tem diabo, não tem inferno que apague o seu nome. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nem espada, nem morte, nem vida, nem demônios, nem principados. Amém? A Bíblia nos ensina que temos que vigiar e orar. Que temos que viver prestando atenção nas influências sobre nós. Porque as vontades humanas e a inteligência humana não são as únicas que produzem realidade no mundo em que nós vivemos. Elas não são as únicas que produzem a cultura que nos cerca e que nos envolve neste mundo. Existem outras vontades e inteligências que atuam em nosso mundo, que são espirituais, que os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem, mas elas alcançam o nosso ser e exercem poder sobre nós. Vivemos sim, em meio ao conflito entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Ou nós poderíamos dizer que vivemos em meio ao conflito, né? Do reino da luz e das trevas. As forças espirituais do mal das trevas influenciam nossas vidas de uma forma direta, tentando nos levar a dar as costas para Deus e ficar focado neles, nas suas mentiras, nos seus enganos, gerando em nós medo, insegurança, culpa. E agem de forma indireta também.
por meio dos governos, porque eles influenciam aqueles que exercem o poder sobre nós, tentando nos oprimir, nos destruir, através da força política, econômica. Sim, Paulo escreveu sobre isso, que o nosso mundo está sob o governo de principados e potestades, sobre o domínio do mal. Portanto, preste atenção, vigiai e orai, para que quando for necessário, você diga: para trás, Satanás, sai do banco do meu carro, sai da minha casa, sai da minha vida, da vida dos meus filhos, com as suas mentiras, com os seus enganos, porque eu sou servo do Deus vivo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que os teus olhos estejam sempre focados na luz. Cristo é a luz do mundo. Que ela brilhe sobre sua vida, hoje e sempre.